O meu maior medo olhando para o futuro era a instabilidade do setor. É um setor muito estável, uma hora muito alto, uma hora muito em baixa, e isso me trazia bastante medo. Minha maior frustração era a parte lucrativa. Eu tinha um salário fixo, não estava contente. Eu achei que tinha que ser uma MRV da vida, para poder trabalhar com a parte de financiamento. Nós percebemos que realmente estava tendo ali uma girada de chave quando nós não estávamos nem dando conta de atender a quantidade de clientes que tinha. Era telefone, era solicitando orçamento, visita em obra. E aí nós falamos assim, poxa, há alguns meses atrás nós não tínhamos nenhum cliente. A partir do primeiro, hoje a gente está se deparando aí em precisar aumentar essa equipe, precisar estruturar isso melhor para poder dar conta dessa demanda. No primeiro ano, a nossa meta era de 1 milhão, visando o mercado e o quão aquecido está o mercado. Para o segundo ano, a nossa meta, nós estabelecemos uma meta de 10 milhões. Não imaginaria que estaria igual está hoje, nem meus melhores sonhos passou algo do tipo. De forma alguma, nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse um dia ter um faturamento dessa dimensão. Nunca foi uma realidade antes do curso isso para mim. Meu nome é Guilherme Beraldo, tenho 29 anos, nasci aqui em Ribeirão Preto mesmo. Meu nome é Aurélio Braulio, sou natural de Ribeirão Preto, tenho 23 anos. Fiz 5 anos de faculdade e devido ao próprio trabalho, a própria empresa, a empresa anterior à Bratio, eu precisei trancar por condições financeiras. Eu sou formado em Engenharia Civil, formei em 2016. Eu conheci o curso Mestre em Financiamento. Na época ainda não era constituída a empresa, a Bratio, né? Então, através do Instagram, eu trabalhava em uma outra construtora em regime de CLT e já buscando uma nova posição no mercado, buscando novas oportunidades, eu conheci o perfil do Eduardo Augusto. Ele ainda não tinha aberto o curso Mestre em Financiamento, mas eu já estava acompanhando o conteúdo e ele abriu o curso. Eu achei bem interessante, achei que poderia agregar no meu conhecimento e aí então decidi fazê-lo. O curso Mestre em Financiamento eu conheci através do Guilherme, qual eu não tinha contato com isso. Na minha empresa anteriormente passava ali por algumas dificuldades e comecei a ver ele postar alguma coisa de financiamento e tal e vi que era possível fazer reforma por financiamento. Ele foi me mostrando, ele me deu acesso ao curso. Até então a gente não tinha nada formado, foi quando a gente foi para a imersão e tudo aconteceu. Antes de conhecer o Eduardo, não passava, nem sequer passava, né, na minha cabeça que era possível trabalhar com financiamento. Eu não tinha o conhecimento que era possível ter uma lucratividade em cima desse mercado de construções financiadas. Para mim era bem distante, não tinha essa noção. Eu achei que tinha que ser uma MRV da vida, para poder trabalhar com a parte de financiamento. Eu não tive nenhum receio em fazer parte do curso Mestre em Financiamento. Até porque antes de abrir o curso, eu já acompanhei o Eduardo por um bom tempo. Então, ele tinha ali autonomia no que estava falando, era reconhecido no meio. Eu não pensei duas vezes. Quando abri o curso, já entrei de cabeça. Quando a gente começou a operar em cima disso, da modalidade de financiamento, abriu muita margem para nós atendermos os clientes. Aquilo que às vezes a gente não achava que era possível, a gente rapidamente conseguiu estabelecer um comercial muito bom. Então, muito rápido os clientes começou a pesquisar a gente e não dava tempo, às vezes, nem da gente chegar a fermentar as nossas redes sociais. Aí começou um indica ali, outro indica aqui, ó, esses daqui eles conhecem de financiamento, vai. E aí as coisas começaram a acontecer através disso. Depois de ter feito o curso Mestre em Financiamento, abriu muito na minha cabeça a questão de que o cliente não precisa ter todo o recurso para construir a casa do sonho dele, né? Então, isso eu tinha bem engessado. Então, o cliente ele gostaria de ter uma casa num determinado valor, ele tinha que ali juntar suas economias e quando ele tivesse o valor integral que ele poderia dar início nesse sonho. E o que mais me impactou foi isso, que muitas das vezes o cliente não precisa ter nem metade desse valor para conseguir almejar esse sonho. Até eu mesmo, se for olhar para mim, o dia que eu for construir minha casa, preciso então ver quanto custa o terreno, quanto custa a obra para começar. E não é assim, né? Isso eu só consegui depois do curso. Com a gama de clientes aí no mercado, tem clientes com perfil
que vai atender isso que a gente precisa, né? Que ele não tem toda a renda, mas ele tem uma parte dela. Isso aumenta a fatia. Às vezes, a cada 10 teria um cliente, e aí nessa vertente, a cada 10, 6, 7 clientes tem essa condição, né? Como eu fiquei encarregado aí de fazer todo o curso, de pegar essas informações, logo nos primeiros módulos tinha a questão das parcerias, que o Eduardo falava da parceria com o correspondente e com imobiliária ou corretor, né, que para dar um start seria legal. Então eu passei esse conteúdo para o Aurélio logo no início da empresa, e a primeira coisa que ele fez, ele buscou um correspondente parceiro, uma imobiliária parceira, que até hoje a gente ainda consegue colher frutos dessas parcerias. Hoje no nosso quadro de obras, 60% delas são financiadas. Os outros 40% não, porque o cliente possui recurso próprio. Os 40% que não são financiadas hoje veio através de uma captação que nós geramos por meio de financiamento, acabou não sendo por conta do perfil do cliente. A captação desses 40% veio através do financiamento. O próprio network, a parceria voltada, né, para a parte de financiamento foi o que gerou os demais 40%. Então, se a gente não tivesse fermentado o financiamento, talvez os 40% também não teria. O nosso primeiro cliente, ele surgiu através de um serviço feito, prestado para ele de projeto, e ali a gente foi fermentando e tal, e a partir dele fez uma indicação dentro do próprio condomínio onde ele estava construindo. Ele fez uma indicação, cliente de muito potencial. Ele veio até nós, a gente fez toda a explicação, tudo aquilo que a gente realmente... Aí nós se deparamos com tudo aquilo que a gente aprendeu no curso, a gente tem que explicar para o cliente, né? E foi o nosso primeiro cliente de fato que trabalhamos como obra financiada. Explicamos tudo para eles, os processos, gostaram de todo o atendimento, de toda a explicação, a clareza que nós trouxemos para ele do processo, e aí foi quando a gente conseguiu converter o cliente. Nós percebemos que realmente estava tendo ali uma girada de chave quando nós não estávamos nem dando conta de atender a quantidade de clientes que tinha. Era telefone, era solicitando orçamento, visita em obra. E aí nós falamos assim, poxa, há alguns meses atrás nós não tínhamos nenhum cliente. A partir do primeiro, hoje a gente está se deparando aí em precisar aumentar essa equipe, precisar estruturar isso melhor para poder dar conta dessa demanda. Hoje nós temos 11 obras em andamento, 6 delas são financiadas. Dentro dessas 6 financiadas, uma delas é uma reforma financiada. Tanto que nós somos basicamente uma das primeiras empresas dentro de Ribeirão Preto a trabalhar a reforma financiada. Foi um processo que foi totalmente novo dentro da superintendência aqui. No primeiro ano da empresa, nós tínhamos uma meta de atingir um faturamento de R$1 milhão para o primeiro ano, e nós atingimos esse faturamento com 8 meses de empresa. Visando o mercado e o quão aquecido está o mercado, para o segundo ano, nós estabelecemos uma meta de 10 milhões. Hoje nós estamos com 50% dela já abatida, com 5 milhões e 200 de faturamento. De forma alguma, nunca passou pela minha cabeça que eu pudesse um dia ter um faturamento dessa dimensão. Nunca foi uma realidade antes do curso isso para mim. Até durante o curso eu almejava, mas acho que não tão grande como isso se tornou. A casa do nosso primeiro cliente, uma vez eu ouvi isso dele até na obra. Ele falou, cara, se não fosse vocês terem me apresentado esse processo, eu não estaria com essa casa aqui hoje. Isso foi quando nós tiramos todo o tapume da fachada, que ele pôde, os escoramentos, ele pôde enxergar ali a fachada da casa dele, deu para ver que ele estava bem feliz e ele agradeceu nesse sentido. Que se nós não tivéssemos apresentado o financiamento e as possibilidades que ele tem no mercado, que ele não estaria realizando esse sonho. Isso é gratificante. Se fosse para voltar no tempo, eu compraria o curso novamente, quantas vezes fosse necessário, porque acho que eu não teria nem ideia de que, igual eu não tinha mesmo, ideia do que é possível, de como a gente consegue isso. Então compraria sim. Acho que o conhecimento, tudo isso começou através disso. Então, se hoje eu consigo enxergar que nós temos esse sucesso, que nós estamos conseguindo atingir nossos objetivos, veio através disso. Então faria sim, inúmeras vezes. Para quem está com dúvida em saber se entra, não entra, geralmente eu me peguei também com esse mesmo pensamento. Se faz aquisição do curso ou não, geralmente é financeiro. E cara, eu vou te falar, o valor do curso, perto dos ganhos que você vai ter, é uma fatia desprezível praticamente. Por mais que tenha N empresas no mesmo segmento, com a mesma área de atuação,
a gente tem que buscar um diferencial, né? Cada empresa tem o seu diferencial, ela julga ter o seu diferencial. Então, às vezes, o curso Mestre em Financiamento pode cair para você como um seu diferencial. Se ele tivesse medo de ter adquirido o curso, talvez hoje a gente não teria os 5 milhões e 200 de faturamento.